Salve Maria, bem-vindos ao podcast Conexão e Valores, podcast que conecta você aos valores essenciais de nossa sociedade. Meu nome é Giovanni Vilmon e junto comigo nesse bate-papo temos o Dr. Miguel Gualberto e como convidado de hoje o senhor Javier Villegas, empresário do ramo da mineração e presidente da ADEPA, Associação Democrática de Empresários do Pará. Boas-vindas, senhor Javier. Muito obrigado, Giovanni Vilmon. Tá certo, mais uma vez aqui nos encontramos, tá, para poder relatar alguns assuntos referentes ao agronegócio, à logística do Estado e aqueles recursos naturais que o Estado detém. Muito obrigado, Miguel, também, que tu está presente. Eu acho importante realmente relatar, conversar sobre esses assuntos que são de relevância para o Estado. Olá a todos. Giovanni, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Senhor Javier, obrigado pela sua presença. E a gente queria conhecer um pouquinho mais do senhor, né? O senhor brasileiro naturalizado, o seu sotaque nos desperta muitas curiosidades. Nós queríamos saber um pouquinho mais das suas origens. Quantos anos veio ao Brasil? Como foi a sua adaptação? Como foi a sua formação dentro da mineração? Como que é o seu trabalho hoje em dia? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Realmente, muita gente me pergunta isso, não é o sotaque que leva realmente a essa suspeita. Bom, eu cheguei aqui no Brasil com a idade de 16 anos já quase finalizando, para os 17, e cheguei novo realmente, e vi com as condições de querer crescer, desenvolver, e o Pará me acolheu. E eu desenvolvi... Senhor, de qual país, senhor Javier? Desculpa. Qual país o senhor nasceu? Não, meu país de nascença é o Peru, na parte sul, tá próximo do Chile. Então, eu não sei, eu era muito novo e isso aí me deixou assim um pouco até ansioso por poder conhecer outros países. Claro que isso vinha sempre na minha cabeça, querer crescer, desenvolver, ser outro, como qualquer jovem que pensa no futuro. E eu cheguei direto para fazer a faculdade, tá? Para cursar o curso de Geologia, e a qual eu terminei. Depois fiz o mestrado, trabalhei depois do mestrado, entrei na área de exploração de petróleo, trabalhei em várias companhias multinacionais, e anos depois entrei no setor mineral, a qual atualmente atuo. Então, e a parte de empresário foi uma sequência do trabalho de conhecimento, né, porque trabalhei com multinacionais, trabalhei com várias empresas também nacionais, e a experiência do trabalho e a visão que eu tenho conhecendo, começou a minha formação profissional desse lado e assim como o lado empresarial. Perfeito, senhor Javier. E o senhor chegou a dar aula também na universidade? Isso na área da pesquisa, né? A gente sempre está em contato com o pessoal que está trabalhando, sempre passando às pessoas, não, aos outros alunos, sempre a experiência que a gente tem. Porque não é fácil você chegar a fazer um trabalho profissional na área de petróleo e você tem muito a dar, principalmente quem trabalha em pesquisa, não, que eu era da área de hidrocarbonetos. Então, isso também te obriga a você passar, né, como também no lado do setor mineral. Isso é uma formação que eu tenho, e que a experiência de vida, a passagem por várias companhias multinacionais, realmente te ensina a realmente conhecer melhor. Não, eu digo, não é que a universidade não te dá, mas a experiência de vida te dá muito mais, e isso aí tem que realmente ser passado para outros profissionais, para outros colegas que estão entrando no curso. Senhor Javier, e como é que surgiu a ADEPA? O que é a ADEPA? A ADEPA é uma associação, tá, formada por empresários daqui do estado do Pará, principalmente daqui da região de Belém, tá? E a gente formou assim numa roda de negócios. A gente sempre se juntava final de semana para conversar negócios, até que um dia surgiu a ideia de querer se juntar e fazer uma associação, não? A ADEPA significa Associação Democrática de Empresários do Pará. Então, o início se deu assim. Sempre conversando de negócio, tratando de viabilizar, ajudar um outro empresário numa visão mais ampla, macro, não, dentro da experiência que eu tenho. Claro, não todo mundo conhece todo, mas tem empresário que conhece muito mais,
como é o meu caso, eu vejo o Estado de uma forma macro. Então, essa visão ajuda muitos colegas, empresários que queiram realmente surgir ou engatar seus negócios, né, através dessas parcerias ou conhecimento que a gente detém. Pela sua biografia, né, eu já percebi que o senhor entende muito de mineração, logística, agronegócio. Até porque o senhor já viajou todo o Pará, né? Espero não estar enganado, mas o senhor já viajou quase todo o Pará. E vamos falar um pouco de mineração, senhor Javier. Desde quando eu era criança, eu ouço falar que nossos minérios vão embora, né? Vão para o Japão, vão para a China, e a gente não consegue agregar valor a esse mineral. Isso é verdade? Certo. Antes eu queria responder que realmente não só o Pará, conheço o Brasil, a minha profissão me fez realmente conhecer todo o Brasil, tudo do sul para o norte, este, oeste, e eu direi o mundo, porque também através do negócio fui conhecer o mundo, vários países da Oceania, Europa, Estados Unidos, e várias vezes. Então essa visão me deu uma experiência de como a gente se posicionar como empresário. Não, respondendo à sua pergunta, claro, eu estou mais tempo no setor mineral e isso me dá uma visão melhor, tanto na parte de exploração, como também na parte de extração, que é a parte onde se retira o minério, e a parte de negócios, a qual fiz várias tratativas de negócios e investimentos para diversos projetos da área da mineração. Então, esse conhecimento basta, você tem uma visão melhor de vários minerais persistentes, o que existe aqui no estado do Pará. É porque eu sempre ouvi falar que aqui fica só o buraco, não a riqueza. Isso que eu queria que o senhor comentasse, se isso é verdade. Não, o setor mineral é importante, e todo mundo sabe, é o lado que dá mais entradas e divisas para um estado. Muita gente desconhece que realmente é um projeto de mineração. Não é só deixar buraco, não é só extrair. Antes de iniciar um projeto mineral, a gente faz um traço, tá? Um programa do que realmente daria o tempo de vida desse minério. Tá? Por exemplo, em várias companhias, só falando aqui mais próximo de um setor mineral mais recente, e com um tempo de vida melhor. Por exemplo, da fábrica de cimento do Votorantim, que está localizada em Primavera, ela está para um período de 35 anos. Então, você faz um programa para esse tempo de vida. O que vai ser extraído, qual é o volume que deve ser extraído, qual é a qualidade que tem essa reserva e o que vai deixar em cima disso. Então, tem um programa, tá? Até devolver ao estado natural a utilização, tá, dessa cava, para outro tipo de modalidade que seja de interesse do município ou do estado. Então, ninguém deixa esse buraco, terminou, guarda as ferramentas, então tem todo um processo, isso é de exigência do Código de Mineração. Então, não procede que é só fazer buraco. Então, todo tem. Claro que aí também tem o lado da produção que é importante. Não é só o lado físico, e sim também o lado onerário, não, que é o econômico, que é importante. Senhor Javier, e essa fábrica da Votorantim em Primavera, o senhor ajudou também a implementá-la? Não, na verdade eu fui que descobri essa região do lado do potencial, não, do minério de calcário. Não é só Primavera, temos vários outros grupos econômicos interessados e eu posso adiantar que está vindo mais 2 grupos econômicos, tá? O segundo é o dobro do que existe em Primavera. Então, está se trazendo investimentos de alto porte. E isso é fundamental, né, para o Estado, inclusive para o município, tá? E para a sociedade em si. Uma fábrica dessa, ela muda a realidade do município? Com certeza. Isso é um exemplo prático, por exemplo. Quem conheceu Paragominas, naquela época dos anos 80, aquela entrada era uma borracharia, uma casinha de madeira. Hoje em dia, quem chega lá, a Paragominas, você vê uma outra cidade, outro porte, outro perfil. E todas essas cidades onde existe potencial econômico do setor mineral, sempre há evolução. O que está faltando talvez seja aí, são as políticas do município para se adequar e acompanhar o desenvolvimento desse setor. Então, isso é aberto. Claro, muitas vezes aqui os municípios não desconhecem esse lado. Mas eu fiz minha parte. Em todos os municípios que eu participei, na qual houve desse movimento, de uma jacida ou de um projeto mineral, sempre foi avisado e sabem. Claro que o setor
do órgão público não acompanha a velocidade do setor privado. Seu Javier, voltando um pouquinho à pergunta anterior do Giovanni, a gente quer tentar entender, dentro da sua experiência, por que aqui no norte, na região amazônica, no estado do Pará, nós possuímos muitos minérios, muitas riquezas, ouro, metais preciosos, bauxita, ferro, só que ainda nós, aqui no norte, na região amazônica, nós possuímos um dos piores IDHs, se não for o pior IDH do Brasil, talvez até do mundo. Sim. Né? Então, é isso que a gente queria entender do senhor, da sua experiência. O que justifica nós termos essa riqueza, o paraense, o amazônida ter essa riqueza, mas ele não usufruir dessa riqueza, ele não ter a riqueza no bolso dele? O que nós temos? Aqui no Brasil, diria assim, não? Que, por exemplo, os estados que têm mais produção mineral é Minas Gerais e o estado do Pará, né? Vamos falar agora de um commodity que é forte e conhecido, que todo mundo vê e sabe, que é o minério de ferro. Então, o Pará é o segundo produtor de minério de ferro do Brasil, tá? E logo, em breve, diria, um poucos anos, o Pará será o primeiro produtor de minério de ferro do Brasil e seria o maior exportador, tá? Então, o que acontece? O Carajás é uma empresa que era do estatal, não era do governo, depois passou pelo lado privado. Então, as leis começaram a não acompanhar exatamente com o que o município deve obter. Vamos levantar um histórico. Por exemplo, atualmente para o Pevas, ele tem uma receita através do CEFEM de 160 milhões de reais. Mas estão falando um número que realmente aparece dentro das biografias. Então, é um volume muito alto por mês. Então, se você olha o lado, por exemplo, econômico, o lado desse movimento do município, ainda está longe comparado a outros estados ou a outras cidades do sul, ou ainda comparando com cidades já de primeiro mundo, onde há a parte da mineração. Então, o que acontece? Não acompanha, o município não acompanha. Aí existe que, qual é o problema? São as políticas. Tá? Agora, para o Pevas, por exemplo, o Canaã começou a acordar. O Canaã já está num pensamento, num planejamento quase de cidade grande, está pensando no futuro. Antigamente não se tinha esse acompanhamento, ninguém levantava isso. Para o Pevas está levantando, e pelo que a prefeitura, os prefeitos, os representantes, já estão pensando numa coisa mais na frente, tentar realmente se igualar a municípios, tá, do sul, com um potencial de desenvolvimento melhor. Porque realmente há receitas. O que está sobrando dinheiro, mas está faltando projetos. Então, isso faz com que você tenha um retraso de IDH. Se você olha o lado do setor da educação, está longe de uma cidade do sul. Por quê? Há um atraso, não acompanha realmente. Você tem mais dinheiro, mas não acompanha o desenvolvimento. Precisa de projeto, precisa melhorar realmente o sistema das políticas do município. Bom, mas isso está se acordando, o pessoal está se alertando muito mais. Eu espero que logo esses municípios, a qual tem o potencial do setor mineral, comecem a evoluir, tratar, colocar melhores condições para a sociedade do município. Não sei se o Miguel ficou curioso agora, porque é a primeira vez que eu vejo uma explicação dizer, dinheiro tem, o que falta é preparo. Preparo dos gestores municipais, preparo dos vereadores, por isso que é importante na hora da gente escolher em quem votar. Aí a gente foca muito em presidente, em governador, mas a gente se esquece até da qualidade de um vereador, né? Então, a gente tendo uma Câmara de Vereadores e um município com qualidade, consequentemente um prefeito com qualidade, uma secretaria, né? As secretarias com qualidade, eles conseguiriam, então, utilizar muito melhor, com mais eficiência, esse dinheiro que são royalties, né? que os municípios recebem. Então, você está nos dizendo que o problema não é dinheiro, falta é preparo, estrutura e um arcabouço até jurídico para se preparar para desenvolver o município que recebe esses royalties dessas empresas, é isso? É isso, realmente, por exemplo, fazendo um comparativo, Paragominas, olhando assim como referência, né, você vê o crescimento, desenvolvimento muito rápido. Tem um lado cultural também, isso participa, né? E como também as iniciativas dos gestores.
Então, quando você tem visão melhor, claro, com certeza você vai evoluir mais rápido. Mas quando os representantes não têm essa visão, né, o próprio legislativo não entende, fica difícil você evoluir, porque tudo se questiona. Não, é mais problema do que solução. As soluções, com dinheiro você faz soluções, e muitas soluções bem. E o Brasil está preparado, não é a falta daqui do Brasil, o problema é local. Tá? Muita gente, quando se fala de investimento, muitos empresários, com certeza, quando há mineração, chegam, eles se invadem. E o que acontece? Eles estão na frente dos empresários do local e dos gestores, às vezes. Então, são coisas que ainda precisa aprender muito, tá? Tem que realmente ter mais políticos, tá? Entender melhor esse tipo de... escolher melhor seus candidatos, porque é importante, não adianta você ter dinheiro e ter pessoas que não veem, não enxergam, aí fica difícil. Então, esse é o atraso. Mas, hoje em dia, me parece que o povo está acordando, está levando a sério. Então, isso é o resultado que deve ter. Isso me causa também uma preocupação, Giovanni e Javier, porque se você leva um grande empreendimento para uma cidade que ainda está em ascensão e você não leva uma mão de obra qualificada, ou você não qualifica a sua mão de obra local, você tem que trazer mão de obra de fora. E aquela população local, como que ela fica? Né? Então, acho que tem que haver, talvez, aí, algumas mudanças, né, dentro das nossas políticas públicas voltadas para aquelas pessoas locais que não têm algum tipo de instrução e que não saberiam trabalhar dentro dessas grandes empresas. Porque não adianta também a gente trazer uma grande empresa para cá, mas a gente abandonar o nosso povo. Tem que trazer pessoas de sul, sudeste, né, talvez até nordeste do nosso país. É isso aí. Antes do senhor Javier complementar, o senhor tem também um projeto na área de educação, né, senhor Javier? Projeto na área de educação integral, voltado também para a formação técnica. É isso? Certo. A educação é importante, nada se faz sem educação. Né? Então, é um projeto também muito ambicioso, é para o Estado e para o Brasil. Tá? Não estamos olhando só o local. Tá? E é um projeto paraense, é isso que é importante, não por pessoas daqui da região. Porque senão fica como o Alberto falou. Vem o investimento de fora, mas o local não tem mão de obra suficiente, tem que importar essa mão de obra. E às vezes esse dinheiro dessa mão de obra vai ser gasto em outro município. Então conte para nós qual assim, o papel desse seu projeto que o senhor tem, local, regional e em âmbito nacional, na formação da mão de obra técnica. Só um parênteses respondendo ao Miguel. A preparação da mão de obra local, por exemplo, para um empreendimento de grande porte, é colocado para eles. Tá? O que eu acho, talvez, as políticas que o município detém, ou o Estado, tá? Escolhem, por exemplo, serviços de baixo valor. Não iria valor assim, em termos de salário, de preparação, isso. Entendeu? Então, a gente fala isso. Eu falo isso de causa porque eu participei de vários projetos. A gente avisa aos representantes, a gente conversa com os empresários, muitas vezes não acredita, mas a gente faz questão que o governo do Estado, o governo federal, realmente esteja presente. Porque eu sou bem crítico nesse tipo de investimento, porque o que faz, pelo lado social, uma empresa com um investimento de 1 bilhão, tá? O que ele se aplica em termos de trabalho social é muito pouco. E por que acontece isso? Por desconhecimento. Tá? Então, tem que ter realmente um trabalho bem levantado, tem consultorias, o que fazer. Mas sempre cai na parte do conhecimento do representante, dos gestores. E outra coisa, tem que ser bem transparente, realmente tem que ser bem estudado todo um projeto, claro, olhando a parte ambiental. Então, não é culpa do lado do investidor, e sim da gestão local, estadual, tudo isso. Não, porque existem leis para isso, para poder fazer um investimento. Então, a gente tem que realmente sair, ou nós que estamos dentro desse conhecimento, a gente tenta sempre passar essas necessidades, ou alertar o que realmente entra um investimento, o que corresponde ao lado social. Certo. Agora, olhando um pouco do lado da educação, né? Eu falei que é um projeto ambicioso. Inclusive, aqui no Pará, nós estamos com um projeto bem amplo, aberto.
estamos já levando isso para Brasília para implantar, tá? O ensino básico integral, tá? Com cursos profissionalizantes, para que realmente já o aluno, quando sai, comece a entender o entendimento, conhecer o conhecimento melhor dentro da área, do que realmente ele está estudando, o que ele está enxergando, onde ele está vivendo, como que ele vai viver e de que ele pode subsistir. Então, isso é importante. Não é fazer escola, não é fazer um ensino médio sem referência. Então, esse curso realmente vai trazer muita mudança, vai envolver muito mais ao estudante dentro daquilo que ele está estudando, conhecendo a realidade dele, fazendo o projeto de vida. Então, esse tipo de aluno vai sair preparado. Isso é o que faz os países europeus. Uma visão diferente. O aluno de lá está preparado para tudo, já sai com uma referência profissional. E o Brasil precisa acordar para isso. Para qualquer investimento, para qualquer trabalho, você precisa de estudo, educação. De a base, isso é da vida de todas as pessoas. Perfeito, senhor Javier. Agora a gente vai tocar aqui num assunto que o senhor também entende de cátedra. O Miguel, que é advogado do agronegócio, advogado ambiental, que é a questão da nossa produção agrícola aqui no Pará. O Pará ele se destaca em quais áreas, em quais culturas? O Pará é muito rico quando se fala de agronegócio. Não só falar de soja, né? O Pará é o quinto estado em produção de soja. E olha que está ainda em caminho. Tá? Os estados que estão do sul já estão praticamente com as terras todas ocupadas. E o Pará ainda está com 60%, 70%. Você tem 40% para expandir, tem esse tipo de cultura da soja. Né? Claro, o Pará é muito extenso. É difícil você comparar com o estado do sul, mas há um espaço muito grande. Então, temos o lado de açaí. O Pará é o primeiro produtor de açaí, com 1.200.000. Senhor Javier, a gente tem, acho que até uma foto. Produção, por favor. Acho que a gente tem uma foto que resume isso que o senhor vai falar. Vamos ver se a gente consegue botar aqui Aqui, ó. Principais produtos. Líder de produção nacional: açaí, abacaxi, cacau e dendê. Por exemplo, aí o açaí, não é? Açaí é o primeiro produtor do Brasil. E por quê? Porque aqui nós temos terras imensas, não é? Onde você tem muita água, não? As áreas são banhadas. Então, quem conhece realmente a produção do açaí, ele precisa de áreas baixas, não, com bastante umidade para dar a produção. Estou falando somente do açaí nativo, né? Mas se a gente entrar, e há muitas empresas entraram para fazer o plantio em terras mais elevadas, não? Então, também há uma produção. Temos o cacau, outra cadeia produtiva de grande valor, né? Mas, infelizmente, tanto o açaí como o cacau, tudo vai para fora, tudo vai em matéria-prima. Então, o que eu vejo que isso poderia ser tratado, poderia ser agregado valor, que isso aí é importante, né? Temos também ao lado da laranja, é forte, nós temos aí o município de Capitão Poço, em extensão um pouco lá para o lado de Garrafão do Norte, descendo para mais do Rio, toda essa área é laranja. Temos uma pequena ou duas pequenas fábricas lá, mas não tem um potencial. Então, precisamos realmente levantar isso. Pará é conhecido pela laranja. Temos o lado do abacaxi, que fica lá em Floresta da Araguaia. São quilômetros e quilômetros de abacaxi. Então, são áreas realmente bem abertas, não precisa desmatar, estão lá. O que está faltando é produtor, chamar mais produtor. Porque o abacaxi, realmente, é uma das cadeias produtivas bem desenvolvidas aqui no estado. É importante ressaltar. Temos a parte do dendê, que é a parte daqui do sul, próximo de Barcarena, uma área. E tem seu sentido por que nessa região só dá dendê. Se você olha como um todo, na parte física, o Vale da Cará, tudo é dendê. Tudo é dendê. Então, o dendê, ainda bem que ele se faça o trabalho industrial em 100%, não sobra nada. O dendê é utilizado para quê? Onde ele entra na parte da indústria de alimentação, de óleos, não, de farelos, entra na parte da indústria da... O biodiesel também vem? Entra também no biodiesel, é forte, não, mas é na parte de alimentação. E também ele entra na parte de cosméticos.
tudo exportação. Então você aproveita tudo do Dendê. 100%. Senhor Javier, uma curiosidade. O senhor falou que o Pará é o maior produtor de açaí. Correto? Mas o Pará é o maior exportador de açaí? Não. Quem é o maior exportador de açaí? Exportador fora do Brasil. Não, ele exporta, o Pará exporta para outro estado, né? A gente sabe. Mas Ele é o maior produtor de açaí, mas quem exporta é Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Então, eles se exportam porque eles se industrializam. Ele manufatura. O Pará é o mero produtor de matéria-prima bruta. Assim como o cacau, a gente não produz chocolate também. É uma das metas, um dos sonhos do paraense que se produz chocolate aqui, né? Faz cacau, se produz, e o primeiro produtor de cacau, nós passamos a Bahia, tá certo? A Bahia, que ele compra a matéria-prima e ele exporta para fora. Quem é que ganha dinheiro? A Bahia. Então, esse tipo de conhecimento a gente precisa levantar através de política. Por que o Estado faz isso? Onde estão as políticas? Nós sabemos que a matéria-prima bruta não dá riqueza, não se vê, não se enxerga, não se conhece o produtor. Porque ele tem um atravessador, que ele compra, tá certo? Depois que o produtor vendeu para o atravessador, nunca mais se visto, não quer nem saber se aonde que está, como foi, aonde que planta tudo isso. Então, tem programas novos que nós estamos levantando em cima desse trabalho, não? Que é o trabalho da verticalização. Então, são programas a futuro, isso queremos colocar sempre à sociedade, né? Hoje a gente tem mapeado, né, essas potencialidades agrícolas. Põe a próxima foto, por favor. Se tiver a próxima... tá aí, por exemplo, você está vendo 2 retângulos, né? O retângulo que está em vermelho, não? Esse aí toda a região de produção de açaí. Tá? Você vê que essa região aí praticamente está banhada por rios. Sim, né? Então, esses rios vão ser o que eu chamo de a parte de hidrovias. Então, é importante levantar uma hidrovia. O Pará tem tanta extensão de rios, né, de navegação, e que realmente estão servindo para escoamento, como transporte, não? De balsas, de barcos, tudo isso para carregar essas matérias-primas. Então, é importante ressaltar que as hidrovias aqui na região norte são de vital importância. Tá certo? Se você olha na parte inferior do retângulo maior, você já tem um retângulo que está mais ou menos simulado, essa é a região do cacau, toda a parte transamazônica. Tá? Isso principal, a parte da área de maior produção. Nós temos também na parte de Santa Isabel, temos aqui na parte de Barcarena, Garapé-Miri. O escoamento já é por rodovia, cacau. Não, aí a minha visão, que você está vendo aí a parte da área do cacau, desse retângulo inferior, isso seria, tá, transportado utilizando da hidrovia do Xingu, utilizando o Baixo Amazonas, né? E já chega atravessando a parte sul do Marajó, tá certo? Para chegar aqui em Barcarena, caso que isso chegue a um potencial de agregar valor, tá? Mas você vê, se você vai utilizar a Transamazônica, que está dentro desse retângulo inferior, você vai dar muita volta. Então, o que nós precisamos entender? Que as hidrovias podem ser, tá, um canal de baixar o custo e ser competitivo dentro do mercado. Tá? Uma balsa, ela transporta 2.000, 3.000 toneladas, até 4.000 toneladas. Imagina a quantidade de caminhões que ela substitui, né? Exatamente. Então, essa é a visão que nós temos, que essa região onde tem a produção do cacau seja utilizada através de hidrovias. Tá certo? Assim como também, da parte do açaí, aquelas áreas que você tem em Rósio, essas são as áreas de produção de soja. Se você ver lá na parte sul do estado, aqui no cantinho inferior, essa é a área de Santana Araguaia. Essa é a região que produz mais soja e milho. Imagina fazer essa logística para poder chegar à exportação. A soja ninguém transforma atualmente, tudo vai para exportação. Ele vai rodar aí 1.500 quilômetros, qual é o custo? Claro, agora, hoje em dia, o valor da soja, tá, por tonelada está pagando. Mas vai chegar um momento que isso não vai chegar a ser competitivo. A margem é menor para o agricultor. Se você se transforma em outra via, viável, de baixo custo, que aí estou falando aí, a implantação de uma ferrovia, quanto diminui?
Então, essa visão tem que ter, essa visão de que realmente de querer reduzir custo e aumentar a sua produção. Eu estou falando que o Pará é o quinto, ele vai chegar a ser primeiro. Porque ainda tem área, né? Tem área, exatamente. E tem agricultor que quer fazer. Então, isso é importante ressaltar. Tá? O que é o potencial? Né? Naquela área meia vermelha que está perto de Santana do Araguaia, essa é Floresta Araguaia, onde está a produção de abacaxi. Eu achava que o abacaxi era só no Marajó. Olha como é importante a gente ver um slide desse, que o paraense não conhece suas potencialidades. O paraense não sabe o que é plantado aqui, o que é cultivado, o que é produzido. Nós paraenses nós não sabemos, não temos essas informações. Desde já até lhe agradeço, né, por o senhor estar dando essa aula aqui para nós. Mas o paraense, a gente não sabe o que é plantado, o que é produzido. Consequentemente, a gente não sabe a nossa força. Realmente, isso é um conhecimento técnico. Por quê? Por exemplo, se eu me pergunto, por que tem esse abacaxi nessa região? É o solo. Nós somos técnicos, sabemos que o solo é um potencial, é rico para esse tipo de cultura. Então, se a gente fala com o Marajó, é outro tipo de solo. Não vai comparar a produção que tem lá. Tá? Porque o solo é diferente. Né? Os minerais que estão são presentes. Eu conheço essa região de Floresta Araguaia quando era mato. Hoje em dia você vê um potencial que ninguém dava valor. Aquilo era área de garimpos, aquela região dos anos 80, na exploração do ouro, do garimpo. Hoje em dia se transformaram isso aqui em área de potencial de uma cultura importante que é o abacaxi. Isso dá realmente uma economia para o município. Fantástico. Produção, obrigado pela foto. Seu Javier, agora a gente vai entrar num assunto que eu acho que ele é muito caro para o Miguel, que é a parte do ambientalismo. Né? A gente vê todos esses potenciais que aqui a Amazônia tem, que o Brasil tem, mais especificamente o Pará, que a gente está inserido nesse contexto, mas a gente vê ainda muita pauta ambiental que atrapalha. Você tem alguma consideração sobre isso, Miguel? Você que é advogado, milita nessa área, né? Advoga nessa área também. Giovanni, falar de assuntos ambientais no Brasil é um assunto muito tenso, né? Muito tensionado. E observando que toda essa aula que o Javier está dando aqui para a gente, hoje o Pará é o segundo produtor, né, de mineração, né? É um dos o quinto ou sexto, talvez, produtor de grãos do nosso estado. E a gente tenta observar o porquê de tudo isso, né? Sendo que o estado hoje é o estado que mais preserva, talvez junto com o Amazonas, o meio ambiente. Mas nós ainda temos algumas resistências. Né? Eu tenho algumas visões minhas sobre essas resistências, mas eu acho que o nosso entrevistador hoje aqui poderia dar uma visão melhor sobre isso, né? Dentro da vasta experiência que ele tem. Porque nós temos uma resistência não só local, regional, né? Mas também a nível Brasil e a nível mundo, né? Mundial. E acredito que o próprio brasileiro leve mais informações para fora e faz com que tenhamos essa pressão internacional dentro da nossa produção. E aí talvez o porquê do Pará não ser o maior produtor exportador de minério do Brasil, futuramente talvez até do mundo, de não ser o maior produtor de grãos, né, Sr. Javier? O que o senhor pode nos falar sobre esse assunto que é meio ambiente? Bom, eu vou falar um lado da mineração e depois para o lado realmente do agronegócio. No setor mineral, existe código de mineração bem forte. Quem trabalha realmente, de fato, com a mineração e faz um programa de trabalho legal, correto, então, ele é definido, bem prático. Nós, quando dizemos o minério está aqui nessa região, é delimitado na coordenada tal, coordenada tal. Nós sabemos exatamente o mineral que deve ser labrado, deve ser depositado, deve ser a área utilizada, a área usada para fazer um estoque e depois locomover para algum determinado lugar, seja de exportação, seja de agregar valor. Então, isso é bem definido. Quando se trata da mineração legal, é certo, não existe. Tanto que, até para desmatar, tem todas essas licenças exigidas e apresentadas. Então, o minerador que trabalha de forma legal, está correto, ele não invade, ele não corta, não faz uma depredação. Então, a mineração legal, pode. Onde está o problema do lado da mineração? É o lado do pequeno minerador, que o pessoal chama de garimpeiro.
Então, eu acredito, é lógico, não existe um plano, não existe uma licença, não existe um direcionamento. Ele vai pelo sentimento dele. Talvez ele faça um buraco onde não deve fazer. Então, já é um prejuízo. Outra coisa importante, lembre que o pequeno minerador, ele trabalha ao sentido dele, ele também não aprofunda, é muito, no máximo que ele pode chegar a 10, 15, 20 metros, porque começa, não tem a estrutura de uma empresa, então isso dificulta. Então, se a gente tratar de política, também um projeto ao qual eu sempre coloquei à frente, tratar esse problema do pequeno minerador. Tá? Por quê? Quando existe essa existência, o que acontece? Você não tem um controle da produção, seja ouro, seja outro minério, que realmente não se vê. E não é contado dentro da economia do município. Então, já é um problema. Entendeu? Então, o que está faltando? Pelo Código de Mineração da União Federal, existem as regras, mas ele não é reconhecido. E muito menos pelo Estado. E também do município. Então, o que precisa? É tratar esse assunto. Lembre que o pequeno minerador, o garimpeiro, está trabalhando em cima de um bem mineral, um bem econômico. Se a gente isso tentando legalizar de uma forma que esteja dentro do contrato, e há linhas para isso, tá? Para que esse mineral seja colocado dentro de uma receita e não seja colocado nas mãos de inescrupulosos. É o caso, eu vou falar para vocês. O Pará, um dos primeiros produtores de ouro, sabe quem é? Quem é que exporta? São Paulo. Não tem um garimpo. É isso que está acontecendo. Então, precisamos tratar. Há formas, tá? Eu falo isso porque quando você vai para o município, você não tem não tem um controle mineral, não tem um controle ambiental, é muito mal. O Estado pouco se envolve a isso. Se você fala quem é que deve controlar, está longe. Outros países já têm essa legislação. A União não pode ter um controle total de um Brasil inteiro, né? Não dá para ver. O que faz essa lei federal máximo é pegar e explodir maquinários, destruir tudo isso. Eu acredito que poderia se tratar de uma outra forma, não tratar realmente regras, né? Que o Estado intervenha em cima disso, porque quando há um problema, por exemplo, de quebra ou de alguma bacia, ou tudo quebra, o Estado está dentro, ele grita, né? Mas quando se trata, por exemplo, desse problema de garimpo, tá? Não é são milhares de garimpeiros que estão fazendo esse tipo de trabalho. E isso pode, tranquilamente, através do Estado, ser inserido como um bem econômico e gerar receita. E também colocar isso como uma receita social também. Se você produz, se você paga, você é legalizado, é reconhecido por uma lei, também você trabalha todo mundo. Então não adianta nós colocar e chorar, reclamar de que o mineral está escapando, né? Então, cadê a segurança dos estados, cadê tudo isso? Então, isso vai tudo para baixo. Então, é bom tratar esse lado. Olhando um pouco do agronegócio agora, né? Nós sabemos que o Pará já foi explorado anos atrás pela madeira, é uma depredação imensa, né? Hoje em dia já tem um controle total e vamos estar presente, o governo federal está presente nessa área. Claro que existe sim, mas não é mais essa visão grande que você coloca lá fora, né? Aqui, pelo que eu conheço, dentro das minhas caminhadas de todo o estado, eu vi épocas onde se caminhava carretas e carretas de madeira, né? Com caminhões ilegais, com excedência de cargas, tudo isso. Isso Paragominas você via muito isso. Lá no sul do Pará, eu via caminhões e caminhões carregados de madeira. Ninguém sabia, ninguém via. E o pior que eu sempre entendia, quem é que ganha dinheiro? Alguém que mora lá no sul. E nada era inserido dentro do Estado. Então, hoje em dia você tem um controle, não existe mais isso, né? Claro que são setores pontuais. E o Brasil realmente entrou no eixo. Está certo do controle. Quando se fala, por exemplo, de plantios, claro que há certos locais que não há uma excedência, mas a gente sabe nossos limites. Não. Eu acho que a lei está mais presente no campo. Não. Quando se trata dessas cooperativas, associações, produtores de grandes lavouras, tudo é controlado, né? Tudo é sistematizado.
até os próprios investimentos controlam isso, nos próprios bancos. Então, eu acredito assim, claro, não pode dizer que 100% do Brasil está correto. Tem partes que podem realmente ser integradas. Eu acredito que novos sistemas, de satélite, tantas coisas de tecnologia, inovação estão aí no campo, isso pode melhorar. Mas o Brasil está no caminho certo, tá? Estamos caminhando de uma forma legal, correta. Claro, temos que ter sempre o controle para não ultrapassar os desvios, não as coisas que são negativas para o país ou para o Estado. A regularização, com a regularização todo mundo ganha, né? Porque o pequeno produtor, ele sai da informalidade, passa a ter um negócio legal, vai recolher emprego, que vai gerar tributos, vai gerar empregos, né? Vai recolher tributos para o Estado. O meio ambiente fica mais preservado, né? E vira uma cadeia sustentável. Inclusive, o senhor tem uma empresa de reciclagem de lixo plástico, é isso, senhor Javier? Esse é um outro projeto realmente que realça, né, quando se trata da parte ambiental, né? Esse projeto envolve a parte de reciclagem de plásticos, de polímeros, né? E todo município tem esse problema, né? Chegam os lixões e os aterros sanitários que são regulamentados. Mas quando se trata de municípios realmente que não têm o aterro, que são grande maioria aqui no estado, então fode realmente todo esse controle. Plástico, todo mundo usa plástico, né? Então, a gente tem um projeto na qual faz essa coleta, né? Nós utilizamos, esse é um problema social que o município trata através das associações cooperativas para essa coleta, e nós dentro do projeto absorvemos através de um valor por quilo, esse plástico, ele leva as nossas máquinas construídas aqui no estado para transformar esse plástico, tá, num seixo ou um grão de plástico, que ele entra, se integra dentro da construção civil, na parte de pisos, na parte de divisórias, na parte de tijolo, na parte de concreto, meio fio. Então, isso aí é a transformação que faz, e é um projeto daqui do estado, baixo custo, tá certo? E fácil de acesso a esse tipo de coleta, não? E como também a geração de emprego, a parte do cuidado ambiental, geração de renda, tudo isso. Então, é um projeto simples, que não precisa muito investimento e que realmente chama atenção, porque já se tem feito, nossa empresa, casas. Então, do lixo plástico, o senhor consegue transformar em tijolo, que consegue levantar uma casa, é isso? Exatamente. E é um custo baixo. Várias vezes me perguntaram, e quanto custa uma casa desse? Quanto custa uma casa dessa? R$45 mil. Tá? Você tem 2 quartos, praticamente de 3x4, cada quarto, um banheiro amplo, sala, cozinha, e tem outro espaço aí no meio. Então, e o melhor de tudo isso, qual é? Uma construção fácil, que a gente levanta isso, que em 40 dias está pronto tudo, uma casa com telha, com forro, tá? Com piso, com porta e janela. Então, é a praticidade também que faz a redução do custo, né? Então, isso é importante quando você usa a tecnologia, né? Então, um material que existe lá no lixo, tá certo? Jogado, que se você não trabalha, realmente não se recicla. Então, isso é importante colocar para a sociedade, que pode ser feito. Qualquer município pode fazer isso, tá certo? Então, o problema do plástico, sabemos que demora para se desintegrar no tempo. Então, se tem um projeto que possa viabilizar e atrair isso, até como fonte de geração de renda e ajuda social, reconhecimento àquele que trabalha, entendeste? Nesse calor, nessa coleta. Então, é importante, socialmente, entendeste? Que é bom para o município, é bom para o estado e é bom para o Brasil. Então, essas coisas são importantes colocar para a sociedade, que aqui no Brasil se pode tudo fazer, basta com boa vontade. Não, então não precisamos de dinheiro, precisamos somente conhecimento, intuição e atitude. Com isso nós conseguimos realmente fomentar esse tipo de projeto. Senhor Javier, o senhor falou de um negócio aqui que é fascinante, que é a gente pega o lixo, recicla, mas antes de reciclar, organiza uma cooperativa de catadores de lixo.
É isso? Não. Na verdade, por exemplo, a formação de uma cooperativa, uma sociedade, isso parte muito mais de uma ação social da cooperativa, do município, não? A gente não se envolve muito isso porque um tipo de associação cooperativa já tem suas regras, já tem vamos dizer, ação de leis federais, tem incentivos, tudo isso. Então, isso o município cabe a ele realmente organizar melhor, ou a independência dessa cooperativa, não? E usufruir áreas, por exemplo, aonde que vai fazer um estoque? Porque nós, por exemplo, nosso projeto atualmente, na qual já está sendo desenvolvido, tá? Em breve nós devemos já lançar isso, são 5.000 quilos de plástico por dia. É um volume grande, vai faltar catador e vai faltar plástico. Plástico que se joga no lixo. Então, esse trabalho é importante. Claro, mas vocês compram da cooperativa. Nós compramos por quilo de plástico da cooperativa ou da associação. Por isso que esse setor não entra em nosso lado de evolução industrial. Então, o plástico ele gera emprego através da cooperativa, que vai vender o plástico para a empresa de vocês. Vocês vão produzir os materiais, vão construir uma casa que pessoas pobres vão poder, né, habitar. É uma indústria, por exemplo, que ele traz muita mutação social, não? Porque, por exemplo, se você utiliza os catadores, não? Pessoas que trabalham, eles mesmos podem, através da ajuda do município, ter suas casas, do próprio material que é coletado. Além disso, tem um lado que a nossa empresa tem o suporte da parte do Instituto, que dá educação, tá? Que vai fortalecer a educação, a agricultura familiar, porque do lixo sai muita coisa. Isso pode ser realmente estruturado realmente com políticas. Não é só o lado privado. Aí realmente tem que entrar a prefeitura, né? Em primeiro lugar, seria o lado do espaço e a parte da legislação, não, de como essa associação ou cooperativa se integra dentro da sociedade, dentro das leis municipais. Isso para mim é uma novidade. Eu não sei se conhece, Miguel, algum município que tenha casas construídas através da reciclagem do lixo plástico? Não, para mim também é uma novidade, viu, Giovanni? E é assim, o que falta, ou o que faltou para não ter sido implantado antes, né? Faltou só conhecimento mesmo ou foi só falta de vontade do nosso governante? Porque nós temos mais um potencial aí, né? Porque recentemente foi implantado, né, o Marco Legal do Saneamento Básico, né, onde a intenção era diminuir os lixões, né, e agora a gente já vê uma opção, né, mais uma alternativa que vem dos próprios lixões, que pode até mesmo agregar a uma cadeia, né, de trabalhadores, né, os catadores, que eles podem, dali, do seu trabalho, tirar a sua casa e, de repente, até mesmo alçar voos maiores, né, mais altos. Mas, senhor Javier, por que isso não é implantado com mais intensidade? O que é que falta? Isso aí também é política, não? Você sabe que hoje em dia as prefeituras não olham muito esse lado, né, do lixo. Poucas são que dizem, olha, vamos tratar. Eles não têm o controle do lixão. Apenas tempra. Estão falando de municípios que tem um lixão praticamente, né? O máximo que eles têm é a coleta. Depois da coleta, tem um local, joga seu material, não querem saber, ou não se preocupam muito com a legislação, apesar que já tem um marco, né? Um marco da parte de saneamento básico, tá um pouco só. A gente tenta explicar, por exemplo, a gente não sabemos, com o tratamento da reciclagem do lixo plástico, ele aumenta a parte do ICMS verde. Então, falta conhecimento às vezes, né? Não é um movimento. Então, as prefeituras praticamente, quando se enfocam, é mais a parte da educação, porque é cobrado, a parte da saúde, que é a necessidade, e outros setores praticamente deixam de lado. Até certo município, por exemplo, quando se trata da economia, que deveria ser, por exemplo, incentivo à agricultura familiar, não toca, porque ele gera também economia. Imagina que não gera. Então, essa visão está faltando na gestão pública do município. Vamos aqui perto. A Nanindel, por exemplo, um imenso lixão que existe lá, não é tratado, não é visto isso como uma prioridade. Porque é política isso. E ano após ano tem problema lá. Exatamente. E já está dando problema o aterro sanitário lá de Marituba, né? Então,
A gente divulgou, isso está no lado de vários vídeos, né? Nos jornais, tudo isso comunicado, mas se alguém se ligou, tem algum deputado, algum político que se interessou? Então, falta de visão. Não, essa é uma cultura que a gente tem aqui no Região Norte, né? Porque tudo envolve certos. Não é tanto investimento. Não tanto investimento, sim a políticas. Não, falta um pouco de envolvimento exatamente com a parte do saneamento ambiental. Não, acho que isso precisa ser realmente que a sociedade comece a cobrar. Há soluções. E nós temos caminhado muito. Tá? Eu espero isso, nos colocamos, fizemos várias reuniões, 2, 3 dias junto com a Prefeitura Paraupebas, que é um caminho, entenderam a necessidade. E lá a necessidade é maior. Por quê? Lá você tem os resíduos também das minerações, que se integram dentro da parte da construção civil. Ou seja, nós vamos aproveitar os resíduos das minerações, das bacias, e o lixo plástico que existe dentro do aterro sanitário. Então, está se juntando a duas coisas que integram a um produto para a construção civil. Esses resíduos da mineração, eles podem ser aproveitados em que área? Fertilizantes também? Não, tem um lado dos resíduos, que eu digo, essa parte dos resíduos nós introduzimos dentro do grão plástico. Ele se integra. Tá? E tem também que esse tipo de resíduos pode ser aproveitados, tá? Como parte de fertilizantes, como coberturas, não? Porque eles têm elementos minerais que são importantes para a parte do desenvolvimento da planta. Então, precisamos conhecer. Isso no sul é comum, aqui no norte não se fala, pouco se fala, na verdade. Existe esse conhecimento, mas poucos são os que estão envolvidos a isso. Pouco se fala, mas a gente tem que começar a falar. Verdade. Porque você está dando uma aula aqui, por mim eu ficaria 2 dias aqui conversando com o senhor. Um exemplo, só me dá um parênteses aí no meio. Por exemplo, lá naquela parte da pedreira Tracatel, que está trabalhando, tá? O resíduo, que é o pó, o que é o pó? É sílica voltado com um pouco de magnésio, ele já está entrando na parte de cobertura para a macaxeira. E está dando certo. Então, um pó, que era um problema, que era um resíduo que ninguém queria, está entrando já na agricultura. Apenas falta fomentar, divulgar e trabalhar mais. Então, quem tem açaí pode aproveitar, é fundamental. Então, elimina o custo da compra dos fertilizantes, da NPK. Então, isso tem que ser, essa é ciência. Não? Precisamos caminhar mais, precisamos nos envolver muito mais nesse lado. Você vai ver, agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado. Depois o Miguel que lute para puxar para o lado dele ali, pessoal de Paragominas. Eu vou puxar para o Marajó. O que é que o senhor vê, o que é que o senhor conhece de potencial para o desenvolvimento do Marajó? Quais são as culturas, quais são as vocações que o Marajó tem para se desenvolver? Bom, uma questão realmente importante. Não sabemos, com esse projeto de Praça Marajó, não, é um ideário muito baixo. Então, está fora totalmente, longe da realidade. E o Marajó tem um potencial, né? Que nós sempre levantamos e temos um projeto para lá, não? É o turismo, que é forte, é muito forte devido que a parte da biodiversidade, né? Dos estuários, por exemplo, da natureza, das paisagens. Então, isso é vital importante. Quem vem de fora, tá, não consegue ver isso, mas muita gente quer ver isso. Então, tem que ser tratado. Eu venho trabalhando muitos anos, querendo trabalhar em turismo, a pessoa não dá importância, não tem visão. Tá? Eu diria, por exemplo, o Nordeste aqui do Brasil, eles são campeões em turismo, em fazer programa de turismo. E aqui no Pará não se vê isso, só existe... Fala, que tem, não tem. Nunca ouvi falar uma ação voltada ao turismo. Além do Marajó, tem as cadeias produtivas. Eu falei, acabei de falar faz pouco tempo. O açaí. Nossa, o açaí é um potencial. Que pode ser tratado muito bem, né? Valorizar muito mais esse agricultor extrativista da região, é a grande cadeia produtiva que se está nesse lado do Marajó, principalmente na parte sul. Quando você entra lá por parte do meio, você tem aqueles que são a parte desses lagos que estão secando. Tudo isso tem um estudo. Não, só para te dar uma referência, por exemplo, eu trabalhei com 4 furos, postos de petróleo lá no Marajó,
Lá é um buraco, homem. Nós fizemos um poço de petróleo de 3.400 metros, é só areia. Por que não contar história? Entendeu? Isso que chama atenção. Fazer que é um turismo de natureza. Contar história. É isso que o turista quer conhecer. A infinidade de peixes, de quantidade de peixes realmente. Isso chama atenção. Tem que botar, alguém tem que escrever isso. Isso é um projeto. As praias, não? A presença de búfalo. Nossa, estamos falando de uma diversidade muito imensa. Será que ninguém enxerga isso? Então, o Marajó é rico. É rico. Tá? Precisamos mudar um pouco mais, junto com os órgãos públicos, junto com os gestores, sentar, olhar menos política, né? E entrar mais na parte de ações da existência, não, dessa riqueza que existe no Marajó. Eu acho fantástico. Juntando com as praias aqui do Nordeste, água doce e água salgada, por que não fazer? Sim. Fazer a viabilidade, por exemplo, quando falo da hidrovia, regulamentar isso, entendeu? Fazer com que esses municípios que estão ao longo desses rios comecem a se engrenar, a trabalhar mais. Por que não tratar esse assunto, como, por exemplo, através de transporte fluvial, de ida e volta, não, a construção de hotéis? O que eu ouço, por exemplo, parte dos hotéis que se tinha, praticamente pararam. Porque não há um fomento. Eu conheço o mundo do turismo, então por que não? Se você vai para o Nordeste, qualquer besteira que você faz é turismo. Lá encontrei no Nordeste a menor cachoeira do mundo. O que é? Um pauzinho que ele atravessou, deixou cair a cachoeira, disse, é isso aqui. Pronto, ganhou dinheiro, moço. É isso o turismo. Temos que aprender muito. Temos que trabalhar muito. Realmente fazer projetos onde se tenha realmente um estudo melhor. Tá? Não é só pegar o turista, levar e voltar. Tem que ter estrutura. Tem que ter um trabalho, tem que ter um conhecimento, não, tem que ter um estudo para isso. E isso eu espero do Marajó. Né? Infelizmente, não houve oportunidade de sentar com a ministra Damares, não, você que está empolgado. Levaram lá para Dubai, eu não sei. Eu gostaria de saber o que realmente levaram. Será que levaram algum caboclo lá do Marajó para lá mostrar? Não sei. Eu gostaria de conversar e entender isso. Por que não levaram, por exemplo, uma fonte de riqueza? Não sei o que levaram. Eu gostaria realmente de entender. Porque é fácil falar do Marajó. Uma outra coisa é você fazer pelo Marajó. E nós, como pesquisadores, nós como empresários, façamos questão realmente de valorizar o que o Estado detém. E o turismo é uma das cadeias produtivas fortes que o Estado precisa desenvolver. E, seu Javier, o senhor falou muito, assim, por um lado, voltado ao ecoturismo, né, no Marajó. Como é que o senhor vê agora essa tentativa de implantar uma zona franca lá no Marajó? Zona de livre comércio, né? Uma zona de livre comércio. Que nem nós temos no Amazonas, né, a Zona Franca de Manaus, querem tentar implantar uma lá no Marajó hoje. Qual é a sua visão de empresário com relação a isso? Esse tipo de zona não, já é um projeto muito antigo aí, que vem se trabalhando, não da instalação de alguma... Na verdade, não é produção, é apenas uma área de tipo de venda, não, por exemplo, de comercialização, de que algumas indústrias cheguem lá, não é para trabalhar na agregação de valor, e sim na parte de negociação, né, uma zona livre de comércio. Isso pode ajudar, sim, mas nós temos, o Marajó, por exemplo, temos ambiental, tem área para isso. Nós não temos nem área para jogar o lixo. Então, imagina nós criar. Mas a viabilidade, se trabalhar muito bem, fazer um saneamento, né, que possa realmente ajudar o desenvolvimento. Mas eu acho que o caminho está mais no turismo. Tá? Por exemplo, lá nos... Eu acho que também é fundamental, sim, porque, por exemplo, nós temos uma... grande gama de cargas que chegam, por exemplo, de balsas que chegam lá do lado do Baixo Amazonas. Todo dia você tem 40, 50 balsas carregadas de 2.000, 3.000 toneladas de soja fazendo fila. Entendeu? Ajuda, precisa regulamentar isso. Então, tem o lado da cabotagem. Então, tem o lado do estoque de gás que quer se criar para essa zona. Viabilizar um pouco. Investimentos que realmente possam evoluir, vai realçar, vai levantar Marajó, eu ainda não acredito muito, porque eu enxergo Macapá, por exemplo.
uma zona de livre comércio. Não vi evolução, não vi nada de crescimento. Tá? O aumento de emprego é voltado tudo para comércio, a lojas. Salvo que tenha um planejamento de escoamento de gente daqui de Belém, que tenha fácil acesso para lá, ir lá, negociar, comprar produtos. É diferente do que se fala de Manaus, tem nada a ver com Manaus. Então, eu me vi recentemente a parte de um projeto, né, voltado à construção de ponte que possa ajudar o desenvolvimento do turismo, atravessando todo o Marajó, chegando até Oiapoque. Rapaz, eu vejo tanta ponte por aí que chega a 50 metros, não se faz. Imagina fazer ponte de 1 quilômetro, 3 quilômetros. Está longe da realidade isso. Não estou dizendo, não estou querendo colocar nada negativo, mas é uma realidade que o Pará tem, está longe, tá, isso vai passar muitos anos, isso tem que ser do lado do privado. Isso que é importante, né? Pessoal, porque o Brasil ainda não está numa evolução economicamente boa, então dificilmente vai fazer um projeto em cima disso. Hoje em dia está grandes investimentos, assim como a parte da indústria, a parte de logística, tudo bem do lado privado. Então, o que eu sei, que eu conheço, por exemplo, grandes empresários que querem vir ao Pará a realmente investir, mas a gente precisa de políticas sólidas. Tá certo? Porque todo investidor ele quer saber exatamente investir com calça, onde vai ter o seu retorno. Não é jogar projeto, né? Não é satisfazer o gosto de alguém. Então, investimento é isso. Nós estamos falando de bilhões. Eu conheço empresários que querem colocar bilhões. Aqui, estou gravando isso aqui. Bilhões em esse estado. Apenas precisamos de políticas sérias, corretas, e esse estado evolui. Eu penso ainda em muitos mercados, tá, de fora. O Pará é rico, ele vai ser um dos estados mais ricos que vai fazer alimentação para todos os países da Oceania. Pode gravar, que realmente isso é uma realidade do futuro. É isso que nós pensamos. Entendeu? O Pará tem que se preparar para isso. Um dia, talvez, com esse pensamento de desenvolver o Estado, fazer uma economia, fazer que produtos de indústria, manufaturamento, nós chegamos aqui a ter um local de commodities, de negociação. É isso que tem que ser certo. Aí sim o Pará começa a crescer e evoluir. E temos tudo. E eu sempre dizia, o Pará é rico, mas também é pobre. Pobre realmente em educação, pobre em poder aquisitivo. Nós precisamos agregar valor, verticalizar o que nós temos. Temos que pensar em o cacau nosso tem que sair aqui em chocolate. E isso tem que ser feito. Tá? Tem que fazer o açaí sair em produto. Se me permite, por exemplo, o Pará faz exportação de açaí em polpa. Sabe quem que ganha dinheiro? O Japão. Os Estados do Sul. Por quê? Para nós é festa fazer exportar para outros estados ou para outros países polpa, quando eles fazem pó. E nós temos essa tecnologia aqui no Brasil. Por que exportar polpa? Quando na transformação se ganha 10 vezes mais. Gera emprego, gera renda, gera economia. Então temos que pensar por aí. Eu acho que ainda dá tempo. O Pará tem muito a crescer, a desenvolver e ser um potencial no mundo. Estou falando para o mundo. Porque se a gente olha do ponto de vista da localização do estado do Pará, nós temos fácil acesso ao mercado europeu, temos fácil acesso ao mercado árabe, que é forte, é fértil, é rico. E quando você fala Oceania, nós temos aqui o canal de Panamá, estamos a um lado. E o Brasil está crescendo para fazer uma ferrovia que deve sair para o lado do Pacífico. Vai facilitar. Claro, nós do Pará estamos longe disso, mas temos um caminho que está próximo do Canadá. Nosso comprador é a China, é o maior forte disso aqui. Eles vivem, não tem, eles precisam de alimento. E por que o Pará não pode se integrar a essa visão? Temos tudo para crescer. Basta juntar a vontade, a força
né? E a bênção de Deus, e vamos longe. Senhor Javier, o senhor é empresário, o senhor é um profundo conhecedor das cadeias produtivas aqui do Pará, o senhor tem soluções para o desenvolvimento, mas aí eu fico me perguntando, até uma pergunta para o Miguel também. Miguel, mas de nada disso adianta se a gente não eleger pessoas que na hora de fazer políticas públicas, que o nome já diz é política, né? E é público, por alguém que representa o povo, que foi colocado lá, na hora da pessoa apertar o botão, é uma pessoa que não tem esse conhecimento. Tu conheces, Miguel, assim, algum político, algum candidato que tenha, por exemplo, esse grau de conhecimento que o senhor Javier tem? Honestamente, atualmente não, né? No passado, eu já vi inúmeras entrevistas de políticos que já até nos deixaram, que infelizmente não chegaram aonde deveriam estar, por uma questão até de mobilização social, né? De grupos políticos que conseguem mobilizar massas sociais, né? Para direcionar os seus votos. Então, acredito que hoje ainda nos faltam políticos que, de fato, tenham um olhar mais para a sociedade, né, e menos para a sua política e menos para os seus interesses pessoais. Senhor Javier, como é que a DEPA, no caso, né, toda a sua estrutura que o senhor tem ao seu lado, como é que vocês podem fazer para mudar a realidade política do Pará, mas não como forma de ter poder político, mas como forma de transformação social e tentar implementar todas essas soluções que o senhor colocou aqui para o desenvolvimento do Pará, para o Pará passar a ser mesmo um estado protagonista, como já foi na Belle Époque, por exemplo? O que nós temos, por exemplo, o que a DEPA pensa, né? É que para tentar mudar tudo isso, nós temos que realmente integrar a política. Tudo que eu falei é técnico. E nós estamos já numa fase, tá, de querer isso envolver o lado político, técnico-político. Mas quando nós falamos de política, nós estamos falando de que é um pensamento de base. A política se faz atualmente de cima para baixo, mas no seu pensamento é de baixo para cima. Dar informação ao que realmente existe. Essa é uma preocupação nossa da DEPA. Realmente fazer conhecer o que o Pará tem, a riqueza que tem e a realidade da sociedade que está. Então, com essa visão, que realmente nós devemos integrar a política. Tá? Vários me perguntaram, já falaram com o político. O político não quer falar conosco porque a linguagem é diferente. A posição nossa é diferente. Nós somos do privado, nós somos de ação. Não somos muito apensados, somos de realmente agir. Mas atualmente tem políticos que conheceram vocês e pelo menos tentam interagir no sentido de aprender com o conhecimento que vocês têm? Eu desconheço. Eu desconheço aí e alguém político que tenha ouvido falar e disse, vamos sentar, vamos conversar, então até o momento nada. Então, claro, estamos a tempo, esperamos isso, colocamos a sociedade, que alguém da política, algum gestor, venha e converse conosco. Claro, nosso pensamento é muito grande, muito amplo, estamos de portas abertas. E, melhor, queremos contribuir. Tudo isso que nós colocamos é informação. É uma informação basta de conhecimento, de vivência, entendeu? De caminhar exatamente nos locais. É por isso que é uma realidade. Então, isso esperamos que, através de um caminho político, a gente se integre e coloque isso em ação e vire uma realidade. Porque é importante, eu vejo assim, para que tanta gente pública uma imensa riqueza. Não estamos mais, já mudamos de ciclo, estamos em outro pensamento de evolução, de crescimento. Então, é isso que nós precisamos juntar as forças, né? O técnico como o político. Então, se houver essa abertura, tá certo? Com certeza, estamos juntos, vamos abraçar isso, queremos o Estado. Nós não estamos olhando o poder, estamos olhando o desenvolvimento do Estado. Não interessa para nós se é deputado, se é senador, queremos que alguém da política se integre e comece realmente a sentar numa mesa para poder discutir. Porque isso aqui é plano, isso é projeto. Entendeu? Nós não queremos fazer política de salão, queremos fazer uma política realmente de base, da ponta, entendeu? Onde existe realmente os locais. Tudo que eu mostrei para vocês
A realidade está lá. Se alguém tiver que dizer que não está lá, a mineração é forte. Agronegócio é forte e ainda está em crescimento. Temos turismo, como eu falei, temos cadeias produtivas, temos um negócio da logística fantástica. Por que não trabalhar em cima disso? E nós estamos abertos. A DEPA está aberta, sim. Queremos fazer parte desse crescimento do Estado, né? E levar o Pará para frente. Espero que isso breve, não demore muito. Já disse, o Pará pode se tornar o estado mais rico, mais produtor, com grandes negócios de investimento de commodities. Então, isso é valorizar. Tudo isso vai gerar emprego. Quando se fala, por exemplo, da educação, nós temos um projeto realmente de educação básica integral, com tecnologia, áreas realmente de potencial, de desenvolvimento. O Pará tem que entrar nessa fase. Eu conheço a Ásia, eles dão valorização ao trabalho, entendeu? Eles estão longe de nós. Por que não fazer isso aqui? O que está faltando? Não? Então, entrar realmente, que os gestores, os políticos comecem a enxergar mais isso. Um dia chega lá. Eu tenho fé, estou aqui, eu agradeço realmente pelo Estado do Pará me abraçou, e tudo que eu tenho como empresário, agradeço ao Estado, porque realmente ele que me deu visão, me deu vida e me deu realmente tudo que eu tenho. Na verdade, o senhor é mais paraense do que eu. Posso lhe considerar mais paraense do que eu. Porque eu conheço ali o Marajó, alguns municípios aqui do Pará. Acho que eu não conheço nem 15 municípios aqui. O senhor conhece todos, conhece o Brasil, conhece o mundo. É um tema que às vezes eu não gosto de comentar, né? Não é essa a proposta do nosso podcast, mas é a questão política. E às vezes eu fico incomodado pela qualidade dos nossos candidatos. Estamos no ano eleitoral, a gente vai ter agora disputa para deputado estadual, deputado federal, Senado, né, governo e presidência. O que a gente mais vai ver são candidatos despreparados, sem o mínimo conhecimento. Candidatos que não vão ter 1% do conhecimento do senhor Javier. Né? Não vai ter propriedade para falar das coisas que são essenciais para o nosso Estado. E o que é pior ainda é a qualidade de nós, eleitores. Né? Eu me incluo, estou dentro também dessa comunidade. A gente vai estar perdendo tempo discutindo o cabelo do candidato, a roupa do candidato. Ah, não, porque aquele usa um óculos assim, aquele usa um cabelo assim. Não gostei da roupa. Ah, esse falou isso, falou um palavrão. E a gente não vai para o que é essencial, que é o conteúdo, que são as propostas, são o conhecimento, a experiência, a visão de mundo que ele tem. Eu espero, senhor Javier, sinceramente, que através aqui desse programa e de outros programas que eu espero que façam assim, entrevistas com pessoas de qualidade, como o senhor, que tragam coisas essenciais para a gente estar discutindo e não perdendo tempo com coisas que não vão lugar, que saem do nada para lugar nenhum. Né? Vão de um lugar vazio para um vácuo. Então a gente entrou nesse loop, como eleitor também, como sociedade, de não cobrar. Por que a gente não cobra muitas das vezes os nossos representantes eleitos? Porque a gente não conhece. A gente não sabe o nosso potencial, a gente não sabe quanto está saindo daqui, a gente não sabe quanto entra de dinheiro, a gente não sabe o que pode ser feito. E aí a gente fica nessa espiral infinita e não sai disso. De 2 em 2 anos a gente vai votar, seja para vereador, prefeito, governador, deputado, presidente, e é sempre a mesma coisa. Enquanto isso, aqui parabenizo os nossos ouvintes, nossos seguidores estão assistindo aqui uma entrevista de qualidade pela qualidade do entrevistado, tá? Pelo menos falo de mim, não do entrevistador aqui que vos fala. Mas o que acontece? Enquanto 100, 200 vão estar assistindo essa entrevista, vão ter aí milhões assistindo novela. Nada contra a novela, mas não é só isso, pessoal. Vão ter milhões assistindo coisas que não vão agregar valor nenhum para as próximas gerações, para o seu desenvolvimento pessoal, né, para a sua evolução moral. E quantos não vão assistir essa entrevista e falar, poxa, aquele cara falou coisas tão importantes que eu não sabia. Não sabia onde era a produção do abacaxi, não sabia que o Pará é o primeiro produtor de açaí, é o segundo de cacau,
é o segundo de minério. Mas daqui não sai um chocolate. Daqui não sai o açaí verticalizado. Eu tenho um amigo que mora em Los Angeles, que ele compra açaí aqui, manda em container e ganha muito dinheiro lá. Se ele paga, sei lá, R$ 20 aqui em uma saca de açaí, não sei como é a medição, se é saca, se é lata, ele ganha 10 vezes mais lá em Los Angeles. E o mesmo produto que ele transforma o açaí natura lá, a gente poderia estar transformando aqui e vendendo aqui, gerando riqueza aqui. Alguma coisa para falar sobre isso, Miguel? Até me empolguei um pouco aqui. Não, só me permite só para agregar a isso que tu falou. Eu estive na China, não? Eu comentei com vocês. E eu levei açaí em polpa. Todo um transcurso para levar isso, não? Então eu comprei por R$8, se não me engano, naquela época, um litro de açaí. Não? Comprei, embalei direitinho, congelou. Aí cheguei numa empresa para poder. Era uma empresa de sorvete. Tá? Deu um litro de açaí, ele tirou praticamente em torno mais ou menos quase 2 sorvetes. Quando eu olhei na máquina, olha aí, estava dando R$18. Um sorvete de uma bola. É isso, você está vendo a diferença. Não, lá. Nós estamos falando de um litro só que estava numa bola que ele me deu. Mas, se não me engano, acho que foram quase 4 bolas, porque todo mundo comeu, éramos 4 lá, todo mundo provou o sorvete. E ele fez na hora o sorvete. Na hora. Então, quando a gente olha esse lado de agregar valor ao produto, não, realmente é um ganho muito grande. E outra coisa, gera emprego. É importante. Quando falo, por exemplo, o maior exportador de açaí é Minas Gerais. O que ele exporta? Sorvete. O que ele exporta? Doce. O que ele exporta? Pão. Então é isso. Por que o Pará não pode fazer isso? Todos os caminhões carregam polpa para São Paulo, para Recife. Recife me parece que é mais de consumo, mais exportação é mais em Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É isso que está acontecendo dentro da realidade, não, de uma cadeia produtiva rica que o estado do Pará tem, mas infelizmente não sabe ganhar dinheiro. Infelizmente. Giovanni, respondendo a sua pergunta, eu acho que está faltando para a gente uma educação política, né, que comece desde da criança, né, e se prolongue. Porque, como você muito bem falou, hoje nós temos políticos ou pessoas que pretendem entrar na política de qualidade, mas que não tenham, de repente, um abraço de um partido que tenha interesse nesse candidato. Talvez uma pessoa que imite foca por aí atraia mais do que um vídeo de qualidade como este. Né? Então, eu concordo com você que falta, né? Aí já falo da criação dentro de casa, né? Da educação escolar, né? De quem a gente permite que os nossos filhos, os nossos amigos, nossa família tenham o contato. Com relação à sua fala, seu Javier, concordo plenamente, né, com o senhor. Falta mais interesse até mesmo do próprio paraense, né, em buscar talvez até mesmo investimento para ele abrir o seu pequeno negócio, para depois ele expandir. Né? Eu vejo hoje uma febre aqui em Belém de panificadores, né, cafeterias. Né? Eu já vi em várias esquinas portinhas que vendiam bolos pequenos, que hoje já são quase que uma panificadora, né, de quase meio quarteirão. Então, acho que falta também interesse da sociedade em querer aprender, em aprender como investir, né, que não falta só uma educação política, falta uma educação econômica também para a população, só que isso começa onde? Na política de base. Né? Nada adianta a gente falar, querer educar economicamente, politicamente uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto que tem interesse hoje, se a gente não tiver uma boa educação escolar. Valores, né? Valores dentro de casa. Né? Se você não souber com quem você vai andar, você vai caminhar. Se você não souber aonde ir pedir, né, um investimento, se não souber ter um direcionamento, uma consultoria, né, de como investir o seu dinheiro. É realmente interessante, não? Quando começa a olhar um pouco mais atrás, né, por exemplo, sobre a comunicação. Comunicação é vital, né? Quando eu cheguei aqui, acho, assim, antes de 80, entendeu? Não se tinha supermercados, era pouco, era feiras, não era? Todo mundo caía no ver o preço.
Quantas vezes eu não fui tomar sopa lá? R$1, era 50 centavos a sopa. Então, hoje em dia evoluiu muito. Não, antigamente a comunicação era difícil. Hoje em dia nós temos praticamente um trabalho. Já passou a era do rádio, aquela época só se ouvia rádio, entrou a TV, está passando de moda a TV. Estamos na época das mídias aí no meio. Então, está vendo outras coisas. Eu acho que temos que acompanhar. Podcasts. Podcast está aqui, é uma novidade. Primeira vez que eu faço. Parabéns, viu, Giovanni? Parabéns, primeira vez que eu faço. Entendeu? Então, esse tipo de acompanhamento, esse tipo de reação que a sociedade já tem. Então, eu penso sempre, a conscientização da população na hora da eleição, escolher corretamente os candidatos, entendeu? Com consciência. Temos sim bons candidatos, mas escolher com consciência eu acho que é importante. E outra coisa, é importante realmente, o que nós fazemos da DEPA é informar. Não é por falta de informação que não deve escolher. Agora tem clareza, deve exigir muito mais. Tá? Então, as mídias estão aqui, esse podcast também é um caminho da informação, tá? Saber escolher e requerer um candidato que tenha o perfil. Não é a parte física, não é o cabelo, não é a roupa. Então, é que o pensamento, é o caráter que é importante. Isso para si precisa assim, de gente séria, gente comprometida, não, para poder realmente levar ao crescimento desse Estado ou do Brasil inteiro. Não? Precisamos sim. Claro, nós somos de um país democrático, aceitamos tudo, mas precisamos nos posicionar como pessoa, como cidadão, né? Para poder realmente acreditar que o Brasil vai mudar, vai crescer. Senhor Javier, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite de bater esse papo aqui conosco, transferir um pouco dessa sua experiência, desse seu conhecimento. Espero que Jesus lhe abençoe, Maria passe sempre na frente dos seus propósitos e que o Pará possa um dia reconhecer pessoas como o senhor que estão fazendo a diferença no dia a dia. Miguel? Giovanni, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, principalmente por estar com o senhor Javier aqui, que é uma pessoa sensacional. Tive o prazer de conhecer num fórum recente, mas essa nossa conversa aqui de, acho, um pouco mais de 1 hora, isso foi uma aula de quase uma vida. Então, muito obrigado pelo seu convite, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui, e que o senhor sempre tenha aí a bênção de Deus na sua vida, nos seus negócios, e que continue nessa missão de estar sempre levando informação para a sociedade, porque é isso que nós precisamos hoje. Muito obrigado. Realmente tenho que agradecer pela oportunidade, mais uma vez, não, de poder explanar o que a gente conhece, o que a gente vive, não, e a informação que é importante. Tá, claro que teremos mais oportunidades para poder conversar sobre esse assunto, desdobrar, que é importante, há muita coisa a contar, 1 hora é pouco, na verdade, né? Então a gente precisamos tratar. E quero convidar, que também temos outros eventos que devemos transmitir as informações agora de forma regional, né? Estaremos caminhando todo o estado, levando essa informação para que empresários e a sociedade em geral conheçam. Então, não vai faltar informação. Então, é o caminho que nós adotamos, de informar a todos, né? E aqueles que queiram realmente conhecer um pouco mais, procure a DEPA, procure o pessoal que realmente possa introduzir, e faremos com prazer, não, dar essa informação, porque eu penso, tudo que eu sei veio de graça e eu tenho que dar de graça. Eu acho que isso me faz feliz, isso é felicidade, traz paz, né? De poder ajudar os outros. Perfeito, e muito obrigado por tudo. Muito obrigado.